Hoje eu vou apresentar como eu fiz para programar a espiral de Fibonacci usando a ideia da intuição geométrica da sequência de Fibonacci. Para isso a gente tem que entender como que é definida a sequência de Fibonacci. E ela é definida da seguinte forma: você coloca os dois primeiros termos da sequência como sendo 1, e os termos seguintes vão ser a soma dos dois termos anteriores. Então, S1 igual a S2 igual a 1, e Sn igual a Sn-1 mais Sn-2. Então, por exemplo, S3 igual a 1 mais 1, que é 2. S4 igual a S3 mais S2, que é igual a 2 mais 1, que é igual a 3. S5 igual a S4 mais S3, que é igual a 3 mais 2, que é igual a 5. E assim vai. A partir daí, define-se então uma sequência de quadrados na qual os lados desses quadrados seguem os números da sequência de Fibonacci e consegue-se ordenar eles de uma forma na qual, passando-se arcos por vértices opostos de cada um desses quadrados, seguindo um padrão, consegue-se formar uma espiral. E o que eu fiz para programar essa espiral foi justamente entender qual que era o padrão que ocorria em cada um desses quadrados e desses arcos, porque juntos, ligando cada arco de cada quadrado, você conseguia formar a espiral de Fibonacci. Depois que eu percebi que existia um padrão para se formar a espiral, eu fui ver como que ele se aplicava aos quadrados. Eu simplesmente esqueci da espiral, porque eu sabia que eu conseguiria construir ela, dado que eu tinha os quadrados posicionados nas posições corretas, e fui entender como que eu ia fazer para programar esses quadrados que estão na tela. Por exemplo, esses quadrados eles vão até o oitavo elemento da sequência de Fibonacci, que é esse quadrado maior de lado 21, que é o oitavo termo da sequência. Então, pegando como que se aplicava até o oitavo termo, eu consegui generalizar para qualquer termo. E como vocês podem ver, tem esse primeiro quadrado com essa borda avermelhada. Então, fixado o primeiro, eu percebi que o segundo vinha à direita do primeiro, o terceiro vinha acima dos dois anteriores, o quarto vinha à esquerda dos três anteriores, o quinto abaixo dos quatro anteriores e o sexto voltava a vir à direita agora dos cinco anteriores. E isso é como se fosse uma aritmética modular de módulo 4. Então as coisas se repetiam de 4 em 4. E foi dessa forma que eu consegui posicionar, fazendo essa rotação, os quadrados em qualquer termo da sequência de Fibonacci. Depois então, o que eu fiz foi perceber que também existia um padrão para os arcos das circunferências que se encontravam dentro de cada um desses quadrados da sequência de Fibonacci. Se você perceber, o primeiro quadrado ele tem lado 1 e o arco começa no vértice superior esquerdo e termina no vértice inferior direito. Se você prestar bastante atenção, a gente também pode dizer que o raio da circunferência que define esse arco é o lado do quadrado, entende? Então, no primeiro quadrado a gente tem um arco que faz parte de uma circunferência de raio 1. No segundo, a mesma coisa, só que de raio 1 novamente. No terceiro, de raio 2. No quarto, de raio 3. No quinto, de raio 5 e assim vai. O raio dessas circunferências que definem esses arcos são dados pelos lados do quadrado. E a gente também percebe um padrão na definição desses arcos. Se você olhar, o arco que está dentro do primeiro quadrado, ele começa no vértice superior esquerdo e termina no vértice inferior direito. Ele se repete também no quinto quadrado. Já o segundo quadrado, que começa no vértice inferior esquerdo e termina no vértice superior direito, o arco, ele se repete ali no quadrado de lado 8. Então ele se repete no segundo, terceiro, quarto, no sexto quadrado. Já o terceiro quadrado de lado 2 vai se repetir ali no de lado 13. Então, novamente vem aquela ideia da aritmética modular de que tudo está se repetindo ali meio que de 4 em 4. Então o que eu fiz foi pegar esse padrão e generalizar ele para qual número de Fibonacci a gente ia estar gerando esses quadrados. Então agora eu consigo gerar os quadrados, posicionar eles e conseguir definir como que é o arco dentro desse quadrado. Por fim, depois de gerar os quadrados, posicioná-los e gerar os arcos respectivos, eu bastava omitir os quadrados e eu ia ter a espiral de Fibonacci. E foi exatamente isso que eu fiz.
Então, a seguir eu vou mostrar o código em Processing que faz tudo isso que eu comentei mais cedo. Para o código em Processing, eu iniciei as variáveis n, s e v, sendo que n é um inteiro, s um ponto flutuante, um float, e v um tipo especial do Processing chamado pvector. O n é definido como sendo o número de quadrados que eu vou gerar para conseguir gerar a espiral. Então, no caso, eu estava gerando uma espiral de 4 quadrados. O S é um valor que eu defini como sendo uma escala para conseguir aumentar ou diminuir essa espiral. E o V é um vetor de 2 dimensões, onde eu defino a posição x e y, de onde eu vou gerar um quadrado de Fibonacci na minha tela. Depois, obviamente, eu defino uma função chamada Fibonacci, onde ela recebe um inteiro n e ela me retorna o número de Fibonacci que está na posição n da sequência de Fibonacci. Ela é definida usando recursão. Depois eu defino uma função chamada FiboSquare, que recebe x, y e n. X e y vão ser as posições, as coordenadas de onde eu vou gerar um quadrado de Fibonacci junto do seu arco. E n é um inteiro que representa o índice do termo da sequência de Fibonacci que eu quero gerar esse quadrado. Então, por exemplo, se n for 3, eu vou estar querendo pegar o terceiro termo da sequência de Fibonacci, que é 2. E aí na linha de baixo eu defino um inteiro f que recebe o valor da sequência de Fibonacci escalonado. Ou seja, eu preciso fazer essa escalonação, ou seja, aumentar esse termo de Fibonacci para conseguir imprimir ele em tela de uma forma com qualidade. É como se eu estivesse dando um zoom, porque senão fica muito pequeno para gerar uma espiral relevante. Agora então eu uso algumas funções pré-definidas do Processing, que são Fill, Stroke, Rect e Map. O Fill ali na verdade é para eu definir qual cor que eu vou usar nos quadrados, o Stroke a linha, cor da linha, e o Rect para criar o retângulo na posição x e y com largura e altura f. Como a largura e a altura são a mesma, a gente está na verdade criando um quadrado, que no caso em questão vai ser um quadrado de Fibonacci na posição x e y com largura e altura f, que na verdade é um termo da sequência de Fibonacci escalonado. Em seguida eu começo a definir os arcos. Os 3 primeiros comandos que estão abaixo ali do comentário, arcs, nofill, stroke weight e stroke, são basicamente para definir como eu quero que esses arcos sejam desenhados na tela. Depois eu uso a aritmética modular de módulo 4 para conseguir fazer aquilo que a gente havia comentado no início do vídeo, criar padrões de arco. Ou seja, ali no primeiro if eu verifico a aritmética modular e o primeiro caso e desenho o arco na posição correta dentro do meu retângulo. Depois eu verifico o segundo padrão e desenho no segundo quadrado ou em qualquer quadrado que vai ter a posição lá, o índice na aritmética modular de módulo 4 com o resto 2. E assim eu faço a mesma coisa com o terceiro e com o quarto, que teria obviamente o resto 0. Eu uso o comando arc do Processing para gerar esse arco. Por fim, eu gero agora um texto no meio de cada quadrado do Fibonacci que eu gero, referente ao tamanho daquele quadrado. Ou seja, no primeiro quadrado eu vou colocar um número 1 lá no meio, no segundo quadrado um número 1 também, no terceiro 2, no quarto 3, no quinto 5, no sexto 8 e assim vai. Então agora a gente já tem a nossa função de Fibonacci para conseguir calcular os termos. A gente já tem a nossa função FiboSquare, que seria para criar os quadrados de Fibonacci juntamente dos arcos. E agora eu crio uma função chamada UpdatePosition para conseguir atualizar a posição de cada um desses quadrados. O que acontece? A gente já consegue criar os quadrados, mas não consegue posicionar eles na tela daquela forma que a gente havia comentado no início do vídeo,
que segue direita, cima, esquerda, baixo, direita, cima, esquerda, baixo. Então eu crio esses quadrados, mas eu preciso colocar eles na tela de acordo com a ordem que a gente conseguiu entender daquela figura. E é isso que essa função faz. Por fim, eu crio uma função chamada getNewImage, que recebe um inteiro k, que representa o número de quadrados que a gente quer gerar nessa nossa imagem. E aí, dentro dessa função, eu defino um loop, que vai do i igual a 1 até um i menor ou igual a k. E aí, dentro desse loop, eu passo a nossa função FiboSquare e eu passo as posições x e y, onde eu quero gerar esse quadrado, e o i, que é o índice do termo da sequência de Fibonacci. E depois eu atualizo a posição para o próximo quadrado. Então, o que esse loop está fazendo, ele está criando os quadrados e atualizando as posições dos próximos quadrados. Então, eu crio o quadrado 1 na posição certinha, o quadrado 2 vai vir à direita, porque eu atualizei a posição para criar esse novo quadrado. O quadrado 3 vai vir acima desses dois. O 4, à esquerda dos outros 3. O 5º, abaixo dos outros, e assim por diante. Então, esse getNewImage ele gera a minha imagem. Por fim, eu coloco tudo isso dentro da nossa função setup, que é uma função do processing que é chamada assim que a gente começa a rodar o nosso programa. Lá dentro eu defino que eu vou querer que o programa rode em tela cheia, com um frame rate de 30 fps, né, frame per second, o background 0, que eu quero definir como preto. Aí eu defino o V inicial, que seria a posição do meu primeiro quadrado, eu falo para ele iniciar bem no meio da tela, e depois eu chamo a função getNewImage com n, que é o número de quadrados que a gente quer gerar a imagem final. Finalmente acabou a explicação. Aqui estão todas as funções, tudo que eu pensei, todo o meu raciocínio para conseguir gerar a espiral de Fibonacci. Agora vamos ver o programa em ação, que é a parte legal. Então aqui eu estou dentro do Processing, da interface do Processing, e eu vou dar play aqui para mostrar como que o programa vai executar. Como eu defini n igual a 1, vai ser gerado um quadrado com o tamanho 1 de Fibonacci, com o arco respectivo dele. Tá aí. Definindo n igual a 2, a gente vai gerar os dois quadrados iniciais de Fibonacci com os arcos respectivos. Ali tem 1 e 1, porque eu coloquei para a gente escrever dentro de cada quadrado qual que era o termo da sequência de Fibonacci que gerava esse quadrado. Então vou colocar aqui 5 e a gente consegue ver que a gente tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto quadrado gerando nossa espiral. Se eu aumentar a nossa escala aqui para 20, por exemplo, a gente consegue ampliar um pouco a imagem, que é aquilo que eu falei de escalonar lá o termo da sequência para aumentar e ficar mais visível. Vou colocar aqui 40. Agora a gente tem bem visível essa parte da nossa sequência de Fibonacci. Vou voltar aqui para 10 e em vez de gerar 5 quadrados, eu vou gerar 10 quadrados. Vou diminuir um pouquinho agora a nossa escala para 8, por exemplo. Isso, tá? Gostei dessa espiral. Então tudo que eu tenho a fazer agora é comentar o código referente ao texto e aos quadrados. Então, na hora que eu gerar, eu tenho espiral, podendo aumentar ela, fazendo mais termos na sequência. Então 12, e assim vai, ela subiu ali pra cima, né? E posso diminuir ela de tamanho, posso colocar aqui S igual a 2 e ver a espiral pequenininha. Então é isso, esse é o Processing rodando a espiral de Fibonacci. Então é isso, essa foi toda a viagem que eu tive para conseguir criar essa espiral de Fibonacci. E no vídeo anterior eu fiz uma enquete com temas para o próximo vídeo, e o tema mais votado foi Introdução à Lógica. É um tema grande para se falar, mas eu vou falar superficialmente sobre ele.
e se tiver uma repercussão legal eu posso aprofundar. Esse vídeo deu bastante trabalho, e se você gostou do processo criativo, da viagem que eu tive para conseguir definir um programa que gerasse essa espiral, por favor não deixe de deixar o curtir no vídeo para ajudar o canal a crescer e atingir mais pessoas, interessar elas por matemática e computação, que é uma área fascinante, né? Se inscreve, e eu peço também que deixe os comentários dando sua opinião, criticando, elogiando, porque é muito bom ver alguma interação com o público. Então é isso, e até o próximo vídeo.